Tô gravando. É bom fazer aquele anúnciozinho antes que Qual começou a é o gravar. anúncio? Quem não deseja que seja gravado Ah, e tá, tal. não, sem problema. Não sei, da minha parte não tem Não problema. tem Todo problema, mundo todo precisa. mundo precisa. Na Tá chamada, todo, nós avisamos, na chamada todo nós mundo avisamos limpo. Todo que mundo esse limpo. momento seria gravado. Tá todo mundo Tá limpo. todo mundo limpo. Ok. Podemos? Sim, Juarez, por favor. Ó, E está dando eco. Bom, enfim. Estão me ouvindo, tal, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Tá bom, então começamos. Eu queria agradecer o convite, né? E parabenizar aos colegas do TUR, a Clarice, né? Agradecer a Mariana o esforço, né? A colaboração, a Flávia também pela apresentação que ela vai fazer. E acho que esse é um dia especial para a gente, né? Na minha perspectiva, eu vejo que o início desses trabalhos, dessas iniciativas, né? Ele vem, de uma certa maneira, coroar um esforço muito grande, né, que os departamentos, né, sobretudo a coordenação com a pessoa da Carmen, né, e a própria direção da escola, no sentido de nós nos organizarmos, né, para preencher esse espaço, né, que é um espaço, né, não só de preenchimento de atividades, né, com as nossas atividades, né, com a participação dos estudantes, mas, sobretudo, um espaço para que nós possamos nos encontrar, né, discutir, né, sobre as nossas atividades, sobre o que fazer nesse período e, principalmente, nós conversarmos sobre a maneira como a escola vai enfrentar o que está vindo por aí, né, em termos de resoluções, principalmente do CEPEX, né, nós não vamos conversar sobre isso, mas essa é a atividade e os nossos encontros, a gente precisa multiplicar esses encontros, né? Uma expectativa grande, né, como o professor do TAR, que a gente também possa, né, resolver e nos unirmos, né, nessa atividade, e quem sabe fazermos, né, atividades conjuntas, TAR e TUR, usando uma expressão da Laura, né, usando o selo da escola, no sentido de um fortalecimento da nossa comunidade. Um abraço a todos, né, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigada, Juarez. A gente que agradece. Professora Ana Carmen, gostaria de falar um pouquinho? Então, até escrevi aqui para não usar muito tempo. Eu queria parabenizar todos os envolvidos e saudar os participantes, né, desse importante passo na direção de uma aproximação virtual nesse momento, das atividades remotas, fora as outras atividades que vêm acontecendo, né, o lançamento do Instagram do DACA, o Instagram da SAL, os encontros, as rodas de conversa da Escola em Transe, né? Então, eu queria falar, como o professor Juarez já assinalou, da importância desse momento de inauguração dos seminários, né? Eu queria agradecer a delicadeza, a sensibilidade, o ato político de convidar a coordenação do curso para essa abertura, o reconhecimento dessa imprescindível parceria que se estrutura no cotidiano das nossas ações e dos nossos trabalhos. Então, agradecer os professores do TAR, do TUR, do PPGAL. Nesse seminário pretende incluir também as pesquisas do PPGAL, pelo que a gente conversou, então queria agradecer. E dizer que eu viria de qualquer modo a essa reunião, mesmo não, assim, não tendo esse direito à fala da coordenação, né, porque eu acho que é muito importante conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e o que os professores estão fazendo, porque isso faz parte de uma série de discussões de alocação de professor, das competências, do que o professor pode fazer melhor nas suas disciplinas, nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, é muito importante para a coordenação poder conhecer esses importantes trabalhos que são desenvolvidos.
Na próxima semana, na terça-feira, eu vou estar numa reunião e na quinta vou ter o fórum de coordenadores, não sei se eu vou conseguir acompanhar, mas eu torço para que vocês possam gravar e depois eu possa assistir num outro momento. E, por fim, eu queria saudar e parabenizar a professora Flávia, que eu conheço há pouco tempo, né, mas que ela tem se destacado pelo trabalho importante que ela está fazendo, tanto de ensino, pesquisa e extensão na nossa escola, e também no NDE, a participação dela no NDE tem sido muito importante, na coordenação das atividades de estágio supervisionado, junto com a professora Luíse, na discussão da integração temática do 5º período, né? Então, eu queria saudar a professora, agradecer e desejar uma boa sorte aí na sua apresentação da pesquisa. Obrigada. Obrigada, Ana Carmen. Eu gostaria de ver se o Ivan quer falar um pouquinho também, como representando a Laura, pelo TAR, né? Que está se organizando para começar também a fazer apresentações dentro desse seminário ZEAL. Ok. Obrigado pelo convite. E nós estamos muito felizes pela iniciativa aí que surgiu a partir do Departamento de Urbanismo, né? Eu sei que uma ideia que você contou também foi a ideia do Werther. Quero dar parabéns a eles também, e a você. E a gente também estava discutindo isso no NDE e acabou tendo uma feliz coincidência, essa união, né? Essa integração que aconteceu. Quero também dar os parabéns à professora Flávia. Quero anunciar também para o grupo que o TAR já se organizou, e nós temos aqui, já para a próxima semana, dia 18, dia 23, 2 apresentações. A primeira é a representação da forma e suas relações com a criação projetual, com a professora Luciana, eu e o Guilherme. Aí, depois, dia 23, é a Diná, sobre o Laboratório Verde, Arquitetura do Vazio em Favelas. No dia 2/7, já a Habitação Social com Luciana Nemer, o Jerônimo Leitão e o Ronaldo Brilhante. Depois, Marília Fontinelli, ainda ela não deu os dados completos ainda. E depois tem edifícios do Acervo Bongarden, que tem eu, a Denise, o Oswaldo e o Luiz Felipe. Então, eu acho que essa iniciativa do tour foi muito legal, porque ela desencadeou um processo que a gente vinha discutindo no NDE e acabou acontecendo. Então, estou feliz. E parabéns aí, Flávia, pela primeira apresentação. Sempre no começo, sempre para dar os problemas. Isso é natural, né? A gente está aprendendo a lidar com as ferramentas. Queria também dar parabéns a todos os professores que estão envolvidos, né? Eu percebo que existe uma necessidade de a gente participar desses eventos, e eu acredito que isso é que a gente faz o que eu costumo dizer como adensamento do conhecimento. O conhecimento pode ser adensado de várias formas, e essa é uma delas. Parabéns a todos aí, obrigado. Obrigada, professor Ivan. Eu queria falar só um pouquinho. Queria agradecer muito já pela presença de todos. Já somos quase 39, né? Estou vendo 39 pessoas aqui hoje, feriado, né? Temos presenças, assim, surpreendentes, que eu não posso deixar de destacar, que é a presença da professora Ana Raquel. Tem umas coisas boas desse processo da distância, que a gente pode ter a presença de pessoas que não estão na mesma cidade que a gente, né? A gente pode estar junto aqui através desse meio. Eu queria, assim, parabenizar a escola, de uma forma geral, por como está sendo conduzido esse processo. Então, parabenizar o professor, nosso diretor, o professor Juarez, a professora Ana Carmen, o professor Ivan, a professora Laura, enfim, todo o grupo do NDE, os professores que têm participado do colegiado, meus colegas do tour. Eu acho, e assim, os estudantes, né, que estão também muito empenhados, o DACA, o pessoal da SAL, e os alunos em geral, da nossa comunidade, né, e o empenho que está tendo nesse momento, né, um momento difícil de pandemia, um momento muito estranho, né, para todos nós, mas que, como tudo nessa vida, tem o seu lado positivo também, né, por mais que seja
né, tem um lado doloroso aí muito grande, a gente esteja atravessando um momento bem surreal, assim, né, no nosso país. Então, eu vejo, assim, o que a gente está fazendo como um esforço da gente continuar, né, continuar o nosso trabalho, continuar os nossos esforços, continuar pensando juntos, criando, construindo juntos, né, e os seminários tours vinham acontecendo já desde 2018, já sempre foi uma ideia nossa agregar com o departamento de arquitetura, mas é aquela coisa do dia a dia, da rotina, a gente acabou não fazendo e fizemos menos sessões do seminário do que gostaríamos. Então, é interessante que no momento desse tão difícil a gente esteja conseguindo fazer uma coisa que, né, nós já gostaríamos de ter feito antes. Então, bem interessante. Muito bom, né, esse espírito, né, de coletivo que a gente está crescendo, né, de vários modos no mundo. Eu queria agradecer ao DACA, porque foi a partir de uma demanda do DACA, interessados em construir uma plataforma de pesquisa e extensão, né, entender os projetos, bolsa, né, a concessão de bolsas, as possibilidades de participação do estudante, que o professor Werther teve essa ideia de retomar os seminários, e já desde o início a gente pensou, vamos retomar os seminários TUR e conversar com a escola. O professor Werther falou, vamos divulgar no PPGAL, vamos falar com o TAI e os outros setores da escola, e todo mundo se interessou e estamos aqui. Em breve, vamos agregar a programação do TAR, que já está com a gente. Então, eu queria agradecer muito também ao professor Rubens Carvalho, que está fazendo toda essa parte de design gráfico e ajudando nessa programação e nessa organização, a professora Denise, o professor Ivan, que colocou lá no site. Então, para não me alongar muito, só lembrar que a gente vai tentar, além de gravar, vamos tentar depois disponibilizar a gravação para quem, por acaso, não possa estar aqui hoje, e estamos estudando a possibilidade de fazer certificados. Então, por isso que eu pedi lá no chat para quem está participando colocar aqueles dados lá que eu escrevi, nome, instituição, e-mail, tá bom? E principalmente se tem interesse no certificado. Ok, queria agradecer a Mariana também, funcionária do TUR, que está aqui nos apoiando, e a todos os professores que estão presentes, e os alunos também. Ok, vamos lá, Flávia, muito obrigada por ser a nossa iniciadora, e espero que dê tudo certo na apresentação. Vamos lá, obrigada, Dani. Eu que agradeço. É sempre bom ser cobaia, não tem problema. Eu estruturei essa apresentação com foco nos alunos de graduação, principalmente do curso da Escola de Arquitetura e Urbanismo, mas ela é aberta àqueles que têm interesse em compartilhar as ideias ou associar-se aos temas que estão centrados nas pesquisas às quais estou responsável ou que estou envolvida no grupo de pesquisa que eu estou vinculada. Nisso, eu queria ressaltar que eu acho que qualquer tipo de pesquisa que a gente vai fazer, ela nunca é nossa, ela é sempre de um coletivo que busca pensar e ter ideias e relações com essa pesquisa, ou proximidades com ela, e eu ressalto que tudo o que eu consegui fazer até o momento foi baseado principalmente nessa relação com essa rede que eu consegui estabelecer ao longo da minha vida acadêmica. Eu acredito que a pesquisa, acima de tudo, pode promover aproximações no escopo teórico e na construção de conceitos sobre o estudo da paisagem e da praxe do paisagismo, e visa agregar conhecimentos dos mais diversos nos campos disciplinares, especialmente quando se trata de rede de relações firmadas sobre temas, pesquisas ou pesquisadores que ela estabelece. Eu sou professora na Escola de Arquitetura e Urbanismo da cadeira de Projeto de Paisagismo e Teoria da Paisagem e do Paisagismo, formada em Composição Paisagística pela Escola de Belas Artes e em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Bennett. Eu acho que a minha formação da graduação, a pós-graduação foi um desdobramento disso, mas eu acho que essa formação específica na cadeira de paisagismo da Escola de Belas Artes me
promover um olhar diferente sobre a disciplina e que, agregada às questões da arquitetura e urbanismo, elas tomaram novas dimensões. Nesse processo, que eu digo de curto tempo, eu me formei em arquitetura em 2003, em 2003 eu comecei a dar aula, tipo 2 dias depois, eu comecei a ter uma aproximação com essa carreira acadêmica e entrar em contato com algumas pesquisas. Entre essas convergências resultantes da minha formação, eu vi uma rede de compartilhamento de pesquisas e que nasceu a pesquisa que hoje eu vou apresentar em parte, é a pesquisa Lote e Quadra, Cidade e Território, as múltiplas escalas do projeto paisagístico. Ela participa de um quadro amplo, propiciado pela linha de pesquisa Espaço Construído, Sustentabilidade e Meio Ambiente, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, o PPGAU, onde se faz presente o grupo de pesquisa Cidades, Processos de Urbanização e Ambiente, coordenado pelo professor Werther Roser e pela professora Heloísa Araújo, os quais me convidaram a participar do grupo de pesquisa e aonde eu inseri a minha pesquisa nessa grande possibilidade que nos dá o grupo de pesquisa e a linha de pesquisa do PPGAU. Vale ressaltar que a minha formação acadêmica, como eu já comentei, foi fundamental a aproximação de pesquisadora. E é nesse ponto que eu toco até no interesse de alguns alunos de traçar esse perfil dentro da universidade desde a sua graduação. Eu posso dizer que eu iniciei a minha trajetória como bolsista do CNPq na graduação, na EBA, onde atuei na pesquisa do professor Dr. Carlos Gonçalves Terra, voltada ao tema da história do paisagismo. Ele tinha um enfoque em áreas verdes e ajardinadas na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Também um outro fator importante para o desenvolvimento do meu pensamento voltado para a pesquisa foi que na graduação na Arquitetura e Urbanismo do Bennett, eu fui monitora voluntária da disciplina de projeto paisagístico, uma vez que eu já era formada na área pela Escola de Belas Artes e buscava ali auxiliar os colegas da sala de aula da arquitetura quanto à sua inexperiência sobre questões do espaço livre e do uso da vegetação para melhoria da qualidade do ambiente. No ano da minha formatura, após essa experiência, eu tentei um concurso em 2003 como ingresso para professor substituta da Escola de Arquitetura da UF e entrei na disciplina de projetos de paisagismo. Então, eu vi que a relação direta de ter participado de pesquisa desse ambiente e de me questionar sobre questões que estavam sendo colocadas como disciplina em sala de aula e como eu já tinha uma formação, me possibilitou iniciar essa carreira para pesquisa e a carreira acadêmica. Ao mesmo tempo, eu também trabalhava em escritórios privados, tanto trabalhando na escala de projetos de lote, quanto de quadra e quanto de cidade, em que eu me questionava sobre como a gente fazendo o papel dos projetos paisagísticos como tratamento puramente estético e produto do mercado imobiliário poderia prevalecer sobre o pensamento de pensar a paisagem. E com isso eu entro em 2006 no projeto de mestrado no PROARC. Em 2006 também eu entro no primeiro grupo de pesquisa, como coordenador, junto com o professor Carlos Terra, que antes era o meu orientador, no grupo de pesquisa História do Paisagismo. Eu estive atuando nesse grupo de pesquisa de 2006 até 2016, com a linha de pesquisa História do Paisagismo. Em 2010, eu entro como professora substituta na FAO, da UFRJ, e na EBA, da UFRJ. E aí, eu entro em contato através desse novo programa de aula, dessas novas relações, com 2 ambientes diferentes de pensar o projeto paisagístico. Um na escola em que eu fui formada, a Escola de Belas Artes, e outro dentro da FAO, UFRJ, voltada para uma linha mais para arquitetos e urbanistas. Várias similitudes entre a disciplina, me levou ao doutorado no ProURB, que iniciei em 2010.
a minha pesquisa tomou um outro corpo, dentro de uma escala territorial, e aí abre uma nova relação com pesquisa e com propostas de aperfeiçoamento do tema que eu estava desenvolvendo. Nesse momento, eu também entro em contato com vários outros grupos de pesquisa e pesquisadores que eu vou começar a tratar um pouco mais a fundo a partir desse momento. Então, um projeto de pesquisa inicial, que está dentro do PPGAL, através do Cidade, do grupo de pesquisa Cidade, Processos de Urbanização e Ambiente, é o projeto Lote Quadra, Cidade e Território, as múltiplas escalas do projeto paisagístico. Ele surge, no primeiro momento, em um momento inicial do doutorado, o pensamento dele, a pesquisa surge daí, mas que ele enfrenta... Eu entro em 2010 e ele enfrenta em 2011 um problema fundamental a ele. Meu tema de estudo era a região serrana do estado do Rio de Janeiro, que em 2011, logo no início do projeto, sofre a segunda maior catástrofe deflagrada por evento climático extremo. Nesse momento, o questionamento sobre a minha escala de análise do projeto, ela se depara com total encolhimento e disponibilidade das informações, e aí eu tenho que reduzir um pouco essa escala do meu pensamento, que era de uma escala regional, territorial, para uma escala menor, municipal, mas que também não era de pequeno porte para análise. O principal tema assim, era promover uma reflexão crítica sobre esses processos de intervenção na paisagem, nas suas diversas escalas, e como o papel dos espaços livres pode ser potencial estruturador da urbanização. Nesse momento, eu conheço a professora doutora Maria Anaís Peixoto, coordenadora do NEQUAT, do IGEL da UFRJ, e junto com outros membros da universidade, devido ao panorama da catástrofe na região serrana, desenvolvemos um programa de extensão voltado à região serrana do Rio de Janeiro. Eu volto depois a esse slide, no momento. Então, no momento do doutorado, em que eu me deparo com esse momento de quebra ou de intervalo na dinâmica que estava sendo pensada, eu ressalto que a minha pesquisa tomou uma dimensão de um projeto de extensão através dessa rede de conexões e de relações que eu falei que eu acho importante na pesquisa, através da parceria com a professora Maria Anaís Peixoto, do IGEL. Ele era um programa de extensão, então ele naquele momento se propôs a envolver 5 projetos de extensões, assim, diversos, que estão relacionados, dentro de um grande programa que era mapeamento de risco e ordenamento da paisagem, análise e mapeamento, dentro do edital do PROESH UFRJ. Esse edital abarca 5 projetos voltados à avaliação de área de risco e ao planejamento urbano da região serrana, e inclui o Departamento de Geografia do IGEL, sob a coordenação geral da professora Anaís Peixoto, no qual eu participei de 2011 a 2014, e depois, de 2015 até 2019, no momento ainda estou como colaboradora, mas de um projeto diferente. Eu era aluna do doutorado, eu não tinha vínculo como professora, porque eu era professora substituta no início, e depois eu era apenas aluna do doutorado no ProURB, então eu fiquei como co-coordenadora do projeto, ao qual era o meu projeto de doutorado, e que eu dei continuidade dentro do projeto de extensão. Então, o meu projeto se chamava Projeto Análise e Planejamento de Ordenação da Paisagem Urbana e Natural da Região Serrana do Rio de Janeiro, a qual fazia interação com esses outros projetos e que unia, e que eu acho fundamental nessa rede de relação do conhecimento, não só da pesquisa, da extensão, do ensino e para a vida prática, que os alunos podem ter contato. Eu sabia que
todo e qualquer projeto e relação de pensamento não nasce sozinho, e que essa troca torna cada vez mais rica esse processo de aprendizado e de planejamento. Eu participei, então, como coordenadora do projeto de extensão, e que durou de 2011 até 2014, quando eu me formei, e depois eu continuei como colaboradora do grupo de pesquisa da professora Anaíse, no projeto dela Águas no Planejamento Municipal, que era um projeto que estava dentro desse programa, mas como eu tinha perdido o vínculo com a FRJ, eu continuei só com a pesquisa como professora colaboradora. Nesse momento eu já tinha entrado para a UF como professora. E aí, como a pesquisa durou de 2011 até 2014, em 2013, eu passo novamente para professora substituta da Escola de Arquitetura e Urbanismo. Nesse período, eu levo comigo, literalmente, os estudantes de arquitetura da UF a observar uma outra experiência sobre a relação do planejamento e projeto paisagístico em seus diferentes contextos. Eles passam a participar como voluntários no projeto de extensão, em diferentes fases. De igual forma, inicio a proposta de oferecer palestras, enquanto professora substituta, voltada ao ensino e à prática do projeto paisagístico, dentro de uma escola de arquitetura e urbanismo, com diversas abordagens temáticas e transescalares. Em 2015, eu entro no corpo docente permanente da Escola de Arquitetura e Urbanismo e transformo essas palestras que eu vou dando ao longo do tempo no ciclo de palestras, paisagens multifuncionais, que se torna um projeto de ensino. Eu queria falar um pouco do projeto de extensão, e sei que tem no chat vários alunos que foram literalmente carregados por mim no projeto de extensão para trabalhar junto com o tema que eu estava no meu doutorado, mas que se tornou emergencial no panorama que estava acontecendo na região serrana do Rio de Janeiro. Eu moro na região serrana do Rio de Janeiro e, digamos que a catástrofe tinha uma dimensão que realmente ninguém esperava, pensava em ter como acontecimento nesse meio, e aí eu vi uma oportunidade de apresentar aos alunos de arquitetura a responsabilidade que nós temos, não só por estarmos numa universidade pública, mas quanto agentes sociais responsáveis de pegar uma caneta e fazer um projeto, das considerações que temos que ter com os elementos e condicionantes da paisagem, além do que eu tinha enfrentado no meu período de projeto prático em escritórios, de bases estéticas e voltadas para o mercado imobiliário. Saber a intervenção, o limite, os condicionantes, como ele se estrutura, do que ele é presente, como ele é potencial, do que ele agrega valor junto ao cotidiano das pessoas e como ele tem o potencial de transformar a visão sobre esse espaço. A pesquisa de extensão, então, leva os alunos nessas diversas fases, além da pesquisa, uma pesquisa bibliográfica em que a gente discutiu, tive uma interação sobre o conceito de paisagem, como ele se transformou de representação para determinante no projeto, de como a gente enfrenta uma condição de seres que habitam um espaço com outras relações e outros elementos, de que proximidade nós teríamos em vislumbrar esse panorama do que foi completamente modificado por um evento extremo climático e do que poderia ser feito por uma resposta junto à comunidade. Eu gostaria de ressaltar que os alunos tiveram um trabalho voluntário, volto a lembrar, muito interessante, dispostos a enfrentar visitas de campo semanais, passar final de semana, várias visitas, indo e voltando, entrando em contato à noite, sábado, domingo, com moradores e com as comunidades, tentar fazer todo esse processo de
entrevista, que a gente fica ressaltando na aula, vocês têm que entrevistar, a gente faz isso na pesquisa porque a gente direciona um projeto a um grupo específico. E a gente tem que saber lidar com os anseios e desejos de pessoas, principalmente numa situação dessa de fragilidade, em que podemos, ao mesmo tempo, agregar como projeto de extensão vários cursos. Aí eu queria ressaltar a importância de estar dentro de um programa. Eu, como professora substituta, consegui que os alunos da UF fossem até o FRJ, junto com o grupo da professora Anaíse, trabalhar, e conseguimos uma variada gama de profissionais ali, de professores, que participavam do Embrapa, de pessoas que trabalhavam no INEA, de graduandas da Geografia, da Comunicação Social, da Belas Artes, da Arquitetura e da Geografia da UFRJ, da Arquitetura e da Geografia da UF. Então, os alunos, depois eu vou pedir que eles se manifestem, eu já conversei com alguns deles, de como foi essa experiência no processo de aprendizado para eles, que eu acho que é importante. Não só entrou, esse projeto de extensão teve essa dimensão da pesquisa, quanto a extensão de propiciar ele uma prática do que é olhar a paisagem, projetar sobre a paisagem nas diversas escalas, ter a fase de planejamento e proposição de alguns espaços para essas comunidades. Eu queria ressaltar, então, essa rede de relações entre essas universidades envolvidas no programa e no projeto, e os parceiros que a gente pôde costurar ao longo do tempo. O cotidiano dos alunos, então, no projeto de extensão, foi praticamente o que a gente tenta vislumbrar em sala de aula e apresentar para eles como dinâmica e prática, e ressaltando sempre a importância do papel da extensão, não só da universidade, mas como a universidade se mostra presente à sociedade e à comunidade, que passa a ter um referencial dentro dela como apoio, e também o processo de aprendizado dos alunos. Várias oficinas foram propostas também no meio desse percurso, junto à SAL, o Semanal da Arquitetura, junto a outros workshops promovidos na UFRJ e na UF. Algumas apresentações foram feitas em jornadas de iniciação científica, e eu digo que todo o crédito de preparar o material, de apontar, eu fui direcionando, e os alunos merecem todo o crédito pela autonomia que eles tiveram nas proposições e nas ações que eles desenvolveram durante o projeto. Aqui, nesse slide, depois eu vou pedir para os alunos se manifestarem, o André, a Luan, que está aí, se tiver mais alguém que não viu, o Eliton, que falou. A gente acabou chegando em todas as fases nesses 4 anos, a fazer uma proposição específica de um projeto, que ele foi apresentado para o Ministério Público, para o INEA, para o ICMBio, para a Prefeitura Municipal de Teresópolis, atendendo a uma comunidade da área rural. O projeto tinha uma abrangência tanto de área urbana quanto de área rural. E aí nós chegamos até uma fase final de proposição de projetos, e que foi apresentada e abrigada pela comunidade, embora não tenhamos chegado à execução de fato. O foco da pesquisa da região de Serrana ficou concentrado em Teresópolis, e em 10 anos, que vai fazer ano que vem da catástrofe, dos 5 anos de pesquisa, tiveram 7 prefeitos diferentes nesse período, o que dificultou muito o processo de finalização das etapas do que foi proposto para o projeto. E aí eu volto a falar da questão de como esses projetos, o projeto de pesquisa, assim como o projeto de extensão, ele acabou se desdobrando em cima do que é o meu projeto de ensino dentro da Escola de Arquitetura e Urbanismo, quando em 2015 eu sou efetivada no concurso para professora do quadro permanente do TUR. Então, esse ciclo de palestras vai trazer não só esse panorama amplo e diversificado do tema paisagem, mas também principalmente focado na construção de um outro olhar sobre a disciplina do projeto de paisagismo.
O objetivo principal seria promover uma reflexão crítica a partir do conceito de paisagem como determinante projetual e apresentar esse corpo discente um panorama dessas possibilidades profissionais que se debruça sobre o espaço livre. Então, foram diversos os temas abordados. O ciclo de palestra teve andamento no meu período de professora substituta e depois teve continuidade a partir da minha efetivação no quadro da escola. Teve um intervalo em 2016 que eu tive um outro projeto de vida. Em 2017 eu retornei e continuo em andamento. As participações desse ciclo de palestra foram mais de 30 palestrantes convidados. Eu gostaria de ressaltar que tanto o projeto de pesquisa que está em andamento, quanto esse projeto de ensino, ele não teve nenhum tipo de fomento. Então, são pessoas dessa rede colaborativa que têm a disponibilidade de ir auxiliar e ter o mesmo interesse que você em divulgar e manter o conhecimento e a reflexão circulando em movimento, com os temas mais diversos sendo abordados para que o aluno construísse esse olhar sobre a disciplina. Esse ciclo de palestras, então, ele acontece anualmente, primeiro e segundo semestre, com um número de convidados, tratando dos diversos temas possíveis. Ele entra numa divulgação tanto para os alunos da escola quanto externos, ele é aberto ao público de modo geral. Eu acho que o conhecimento tem que ser difundido e aberto, então ele está sempre aberto a qualquer pessoa que queira participar. Em uma palestra específica, e aí eu volto um pouco à apresentação para falar do projeto de pesquisa, do Lote Quadra, que dá nome à pesquisa em si, Lote Quadra, Cidade e Território. A gente tem na pesquisa um colóquio bienal, em que ele foi promovido em 2015, tive um intervalo de 2016, volto a promovê-lo em 2018, com essa rede de parceiros também. O primeiro colóquio foi feito na Escola de Arquitetura e Urbanismo, no ano de 2015, com a parceria do professor Rubens de Andrade, da Escola de Belas Artes, da UFRJ, em que é coordenador do grupo de pesquisa que eu também participo, que é Paisagens Híbridas. E o segundo colóquio, que é uma forma de divulgação que a gente acha mais pertinente, atingindo também um número de pessoas aberto ao público, de modo geral, porque nenhum dos dois foi cobrado, é sempre gratuito. O segundo colóquio foi feito no Espaço Cultural dos Correios. Esse é um modo que a gente acha interessante de divulgar esse conhecimento, esse pensamento, o primeiro e o segundo colóquio, que se desdobraram em publicações, em cadernos de resumo, e que aí nos traz a manutenção da divulgação desse processo todo, e o lançamento do livro e todas as pesquisas. Como eu falei, eu também participo do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas, com o professor Rubens, numa linha de pesquisa que é a Forma Jardim, Cultura Artística e Visual na Paisagem. Eu sou uma pesquisadora associada desde 2015. O professor Jorge Batista, também da escola, também faz parte desse grupo de pesquisa. E aí eu começo como colaboradora do grupo, que estabelece uma importante parceria, principalmente para produzir investigações sobre o tema da paisagem, mas fundamentalmente nas relações e conexões com o mais variado grupo de pesquisadores, principalmente numa escala nacional e internacional. Eu queria só ressaltar que o projeto de pesquisa Lote Quadra, Cidade e Território, as múltiplas escalas do projeto paisagístico, visa debater aspectos do paisagismo sob a perspectiva ecológica, considerando o contexto tradicional, como também os novos arranjos teóricos metodológicos favorecidos pelos estudos contemporâneos, em particular aqueles centrados nas discussões sobre as diferentes escalas de intervenções urbanas,
partindo do lote, da quadra, até o âmbito da cidade e do território. Ele, como colóquio bienal, tem o interesse de colocar na mesa discussões e tensões existentes sobre o meio ambiente natural e construído, considerando diversas escalas e possibilidades de atuar na estruturação da paisagem através do potencial articulador do espaço livre. E aí, eu depois vou abrir um pouco para que os alunos falem dessa experiência que foi passar por todo esse processo, tanto dentro da pesquisa, quanto do projeto de extensão de modo voluntário, e apresentar projetos futuros. Esse ano de 2020 já estava... estou concorrendo, ainda não tem resultado, a um fomento da FAPERJ para que possa ser executado o terceiro colóquio, o lote quadra, cidade e território. Agora, ele tinha um caráter internacional, então, dentro do panorama atual, acho que fica um pouco difícil de ter um posicionamento sobre ele, mas tenho vontade de executá-lo, nem que seja ano que vem. E também de um outro projeto que eu estou fazendo junto ao grupo de pesquisa Paisagens Híbridas da EBA, que é o segundo seminário Gramática dos Jardins, onde na UF eu vou coordenar, tendo como convidado o professor Jorge Batista, o professor Jorge Cricrino e o professor Guilherme Figueiredo, para apresentarem os seus trabalhos. Essa articulação eu acho importante dentro da escola. E para finalizar, eu só queria ressaltar que todos os cadernos de resumo desses colóquios e os trabalhos publicados estão na página do História do Paisagismo, como esse que foi do colóquio de 2011, que iniciou a pesquisa, na época da catástrofe, e no do Paisagens Híbridas também, com todos os resumos dos colóquios e dos cadernos produzidos. E aí os alunos têm acesso direto ao ver o desdobramento da pesquisa e do trabalho. Por final, eu queria agradecer sempre as parcerias dessa rede de relações que eu falei, o professor Werther e a professora Heloísa, que me convidaram a participar do grupo, o professor Jorge Batista, que é sempre um parceiro na execução não só do colóquio, mas das pesquisas e em outros grupos, e aos alunos voluntários, que foram assim, fundamentais para estimular a produção, não só da pesquisa, como do projeto de extensão, como projeto de ensino, e acessar esse universo do que é tentar fazer de forma dialética e reflexiva o aprendizado dentro da escola. Só isso, obrigada. Obrigada, Flávia. Maravilha. Queria... Tivemos uma participação específica. Acho que seria legal a gente abrir, né, para se o pessoal tiver perguntas ou comentários. Eu queria que os alunos participaram de forma voluntária, apresentassem a experiência deles, como é que foi para eles na formação deles, e como isso influenciou um pouco no pensamento sobre o pensamento paisagístico da escola, relação Tá ótimo. André, você está aí? Eu vou ressaltar que tem um aluno específico que trabalhou muito com a gente, que na época em que eu era essa coordenadora, que eu estava no doutorado, ele era um aluno da Escola de Belas Artes do curso de Composição Paisagística. Ele se interessou pela pesquisa e foi de modo voluntário trabalhar comigo, com a Anaís e com o grupo todo, que é o Aluan, ele está aí, que eu vi que ele se inscreveu, e hoje ele faz geografia na UFRJ. Então, assim, eu acho que ele foi mais seduzido até pela Anaísa do que por mim, porque ele acabou de sair do curso e ainda foi para a geografia manter contato com essa relação. Eu tô aqui. Posso falar?
Claro. Ah, tá, vamos lá. Eu sou a Luan, queria dizer que eu estou bem feliz que vocês estão aqui, encontrar todo mundo, mesmo que online, o Wellington, André, Gabi, Flávia, até a professora Jane, que era lá da EBA, também estava aqui, Rubens, todo mundo, é muito bom ver todo mundo online, mesmo que não pessoalmente, há muito tempo. Mas a experiência que eu tive, como a Flávia falou, eu era aluno lá da EBA, no curso de composição paisagística, e eu estava querendo buscar umas outras coisas além do curso oferecia. Então, eu fui apresentado pelo professor Rubens e a Flávia, no qual eles me abraçaram no projeto do NEQUAT, que ela estava começando lá em Teresópolis, na época das catástrofes. E aí, as experiências já estavam acontecendo, eu peguei meio no caminho andando, e aí também foi ótimo, porque não tive muito tempo de pensar e a gente só agia. E agia de forma muito bem pensada até. A gente tinha encontros, era um grupo muito interdisciplinar, a gente tinha pessoas da FAO, pessoas da EBA, como tipo do turismo, e nessas experiências a gente tinha de ir a campo e ficava lá várias vezes. Então, a gente meio que morou em Teresópolis durante quase 2 anos, mais ou menos, no geral, assim. E as experiências lá eram muito boas. Eu lembro de muitas, claro. E a que mais me toca é o fato das visitas a campo, nessas visitas, as entrevistas, é claro, no qual a gente tinha um contato direto com os moradores e é a partir deles que a gente conseguiu construir o projeto em si que vocês deram uma vista. E dentro dessas entrevistas é que a gente conseguia ter conhecimento da área, porque como a gente estava lá nesse projeto, não era morador, era a partir deles que a gente tinha o consenso de como tudo aquilo deveria se dar. A gente também fez alguns encontros lá no parque, na Serra dos Órgãos, eu esqueci o nome, no Parnaso, que foram apresentações do que a gente estava desenvolvendo. O trabalho da Flávia foi incrível, porque eu lembro nas visitas no qual a gente aprendia bastante e a gente teve um ensino muito bom que foi de organização desse projeto. A gente era um grupo muito interdisciplinar, no qual cada um dava seu conhecimento, mas que dentro desses conhecimentos a gente tinha todo um plano, a gente tinha que estudar todas as diretrizes, as entrevistas elas serviam para a gente saber a demanda da população daquela área, o que a gente deveria fazer de fato, como a gente deveria aprender com aquela catástrofe em si e como aquilo deveria ser no intuito de atrair a população a reviver aquele lugar, sabe? Porque estava bastante destruído e que eles precisavam, porque na época não tinha muito contato, eles queriam meio que sair de lá e a gente precisava, dentro desse projeto, reconectá-los com aquele lugar. Então, foi dentro disso, junto com um projeto que a professora Anaíse ainda tem em andamento hoje em dia, que eu até faço parte, que eu tô lá na geografia, e eu não Flávio, não foi uma escolha tipo, lá, cara, mas é que dentro desse período de educação, mas foi um projeto muito interessante, e eu consigo perceber que a importância disso para mim, que quando eu voltava para o meu curso em si, que era lá na EBA, eu tinha um certo conhecimento e uma visão da parte projetual que os alunos que eram da minha turma não tinham de jeito algum. A gente tinha o pensamento pessoal, a gente tinha que fazer uma análise do local, e esse tipo de coisa eu percebo que sem a pesquisa, sem o que eu tinha de aprendizado lá, os demais não tinham. Então, foi ótimo, acho que eu gostei tanto que estou lá até hoje, e foi ótimo participar com todo mundo, a gente criou um laço muito bom, acho que esse laço pessoal foi incrível, a gente tem até hoje, claro, e foi ótimo. E é isso, gente. Obrigado. Saudade de todo mundo. Juarez está inscrito. Oi. Muito obrigado aí pela palestra. Não sei se tem alguns outros estudantes que queiram dar o depoimento, fazer um depoimento sobre a experiência com a Flávia. É interessante ouvir vocês mesmo. Acho que a Flávia está insistindo, e eu acho que seria muito interessante, sem prejuízo dessa participação, né? Eu queria, tem uma vez me chamou a atenção, Flávia, e eu me lembrei, você fez referência a uma passagem sua pela EBA,
Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa sua experiência numa escola de belas artes, né, em relação ao seu trabalho, né, como arquiteta, paisagista. Eu me lembro muito do Milton Ratum, que é um arquiteto, né, e ele tem uma entrevista, ele é evidente que, a bem da arquitetura e da literatura, ele abandonou a profissão, e ele diz o seguinte, numa entrevista: a minha passagem, né, a minha formação de arquiteto me ajudou muito a minha literatura. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa sua passagem na EBA e a sua formação como arquiteta. Certo. O André Costa, que também foi bolsista, disse que podia falar. Fala antes, eu falo depois. Pode falar, Flávio, depois eu falo. Eu acho que, assim, eu já tinha uma formação antes até de entrar para a Escola de Belas Artes, mas quando eu entrei na Escola de Belas Artes e tive contato com a cadeira de paisagismo, eu descobri um campo disciplinar que eu não esperava. Com a minha formação ali, eu consegui ter contato, por estar dentro de uma universidade, de um curso que ele era estruturado para um pensamento de projeto, especificamente, em que tinha como instrumento a vegetação. Ele não dava ênfase à questão da vegetação em si, mas ele era um instrumento de trabalho no qual a gente se expressava, e tinha uma forte, digamos assim, ênfase na questão da forma dela como arte e como expressão desse imaginário que a gente tem sobre o elemento a ser projetado de manipulação da natureza, que é o jardim. E ali a gente não chegava necessariamente a uma escala que passasse de uma escala de quadra. Mas, como dentro da universidade, a gente tinha um estímulo por parte de alguns professores de buscar essa experiência nos outros institutos. Nós fazíamos matéria no Instituto de Biologia, voltada para ecologia e vegetação. A gente fazia matéria dentro do Instituto de Geografia, para topografia, análise de cartografia. Então, assim, fazíamos também disciplinas dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que não eram disciplinas diretamente relacionadas à EBA, mas que sabíamos que era importante para a nossa formação. Quando eu saí do curso da EBA, eu já fazia diversos projetos, tanto na área como autônoma, quanto eu fiz alguns no escritório que eu trabalhava, mas como a gente não tem uma regulamentação profissional, eu me vi obrigada a fazer arquitetura e urbanismo. Porque um estagiário recebia mais do que um paisagista formado. Então, eu entrei na Escola de Arquitetura e Urbanismo, já com o meu pensamento voltado que eu queria trabalhar com paisagismo numa escala muito maior do que a gente tinha abordado dentro da Escola de Belas Artes, em que era voltada principalmente para uma escala urbana, e aí eu tive a felicidade de conhecer a professora Heloísa, que foi minha professora de urbanismo, e a professora Nina Raba. E eram duas professoras que eu acho que eu estudava bastante quanto aluna, querendo bastante informação sobre como trabalhar nessa escala. A disciplina de paisagismo eu não fiz dentro da Escola de Arquitetura, as demais disciplinas da arquitetura, na Escola de Arquitetura, foram disciplinas que, para mim, eu estava dentro de uma escola que eu tinha que passar por ela, porque eu precisava ter aquele diploma para poder ser reconhecida como arquiteta paisagista e não como paisagista. Mas que eu acho que foi fundamental na minha visão de ver como a arquitetura tratava o ensino de paisagismo
e de que dimensão ela poderia ter dentro de uma escola de arquitetura. Então, por isso que eu acho que foi importante ter passado pela escola, me tornado monitora dentro da disciplina de projeto de paisagismo na escola de arquitetura, porque eu via que meus colegas ficavam assim, mas como que faz isso? E que relação isso tem? Mas a gente só vai trabalhar com isso? Mas eu não entendo nada de vegetação. E eu fico assim, mas você não precisa entender de vegetação. Era uma relação diferenciada. Então, eu acho que foi importante para a minha formação ter passado pelos dois, pelas duas graduações, para ter essa ligação e visão mais abrangente. Obrigado, muito bom. André, agora? Boa tarde, gente, tudo bem? É muito bom ver vocês aí, o pessoal que estava trabalhando com a gente na pesquisa, o Aluan, a Gabi, o Wellington também. Assim, eu comecei a participar, foi muito por acaso, eu estava cursando a disciplina de paisagismo com a Flávia, e na época eu desenhava com digitalizador, e o pessoal da UFRJ estava precisando de alguém que ajudasse a configurar, trabalhar com isso. Aí eu fui, por acaso, e eu gostei tanto da experiência de poder trabalhar junto com o pessoal da geografia, o pessoal da arquitetura e do paisagismo da UFRJ, juntamente com os alunos da UF, que aí eu fui continuando e fui praticamente até o final do projeto. Eu lembro assim que eu achei bem interessante porque a Flávia sempre chegava nas aulas e chamava os alunos, era bem aberto, então sempre chamava, fazia um convite para os alunos e isso achei fantástico. Assim. Sempre tinha possibilidade de ir uma pessoa nova e estar participando também, e era muito aberto. E aí quando comecei a participar, já tinha feito bastante, o processo já estava bem avançado, né? Eu não participei do processo de pesquisa quando eu cheguei, já estava no processo de visita de campo e já na parte projetual. Mas mesmo assim, nessa parte projetual, eu achei muito interessante. Assim, o pessoal da geografia ele tinha um olhar muito mais amplo do que o pessoal assim, da arquitetura, para fazer a leitura do entorno, fazer a questão física, assim. Enquanto a gente da arquitetura, a gente já tinha uma pegada muito mais de projeto. Assim, é característica da profissão, mas vendo a prática é muito mais interessante. E foi a primeira experiência de eu ver um professor atuando assim, na prática, não apenas ensinando, mostrando como fazer, mas pegando e fazendo também. Eu lembro que tem uma cena assim, que eu guardei assim, na memória, que estava eu, o André Soares, da UF, a Angélica Sampaio, também da UF, e tinha o Aluan, a Gabi e a Marcela, do UFRJ. E a gente estava muito tempo projetando, parando na mesa para projetar, e a Flávia, em 5 minutos, pegou, fez um desenho, assim, fez um croquis da planta que ficou fantástico, assim. Aí eu lembro que, cara, nossa, eu preciso aprender muita coisa, assim. Todo mundo ficou admirado, assim, com a Flávia projetando, poder aprender com esse processo também. E para mim foi fantástico essa parte, principalmente a parte de projeto, de chegar e conseguir colocar em prática tudo que a gente estava analisando, tudo que a gente estava vendo, e na visita de campo, aprendendo e colocando em prática, eu achei isso fantástico. Vou só fazer um adendo que eu desenhei em 5 minutos, porque a gente tinha mais 2 dias para apresentar para o prefeito. Acho que a Ana Carmen queria falar também. Oi, obrigada. Queria fazer um comentário. Apesar de vocês não terem podido falar assim, de detalhes do projeto, eu entendi pela fala do Aluan depois, né, e agora do André, que teve um projeto de reconstituição de uma paisagem que foi destruída ou transformada por um desastre natural. Vocês me corrijam se eu estiver entendendo errado, né? Mas eu vivi uma experiência de destruição da paisagem em Mariana, pelo rompimento da barragem lá, né, de Brumadinho, da Vale, onde se estabeleceu exatamente o contrário disso, né, uma resistência dos moradores e das populações que sobreviveram ao desastre, a reconstituição da paisagem, em função do fato de que reconstituir a paisagem significava apagar o crime, né, que havia sido cometido. Aí queria ouvir um pouquinho, Flávia, se você pudesse falar disso, né, essa coisa assim da diferença do enfoque de um tratamento dos vazios que são produzidos na paisagem, seja por acidentes naturais ou acidentes criminosos, né, essa apropriação também política e crítica do espaço.
A outra questão que eu queria trazer para conversar, e aí você podia falar um pouquinho mais, talvez, do desenvolvimento do projeto, dessa reconstituição da paisagem lá em Teresópolis, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu sou do campo da restauração, então esse assunto me toca especialmente. E o outro aspecto que eu estou achando muito interessante, agora pegando a fala do André, né, é essa coisa importante da construção de uma perspectiva interdisciplinar do nosso trabalho enquanto arquitetos e urbanistas, né? Não só o trabalho entre arquitetos, paisagistas, urbanistas, etc. Mas também com sociólogos, cientistas sociais, assistentes sociais, psicólogos, enfim, economistas, esses outros profissionais que ajudam a materializar um projeto desse tipo, né? Era isso. Obrigada. Bem, eu vou, digamos assim, começar pelo seu último interesse. Eu acho que se não tivesse estabelecido no momento do projeto de extensão aquela rede de relações que eu falei que é importante tanto na pesquisa quanto na extensão, quanto para a vida profissional de qualquer pessoa, seja ela acadêmica ou prática, eu acho que esse projeto não teria sido tão rico. O porquê? Quando a gente entrou em contato junto com a professora Maria Anaíse do IGEL, para propor um programa e um projeto de extensão, um programa que abarcasse tantos projetos de extensão, nós tínhamos, como eu mostrei na apresentação, 5 projetos. O professor do IGEL, que tratava de movimento de massa, que ele fazia justamente uma simulação desses escorregamentos, dessa topografia, de como isso trabalhava, qualidade do solo, e de como isso influenciava na ocupação do território. Tinha o projeto da professora Anaíse, que lida com a questão da educação ambiental, que é águas no planejamento municipal, que ainda continua em andamento, que o Aluan está no projeto. Tinha o meu projeto, que era de análise e mapeamento para ordenamento da paisagem. Tinha um projeto da professora Josilda, que era para uma rede de comunicação, para divulgação de dados, porque foi muito difícil nesse período, não só conseguir acesso aos dados, porque tinham questões políticas muito fortes por trás da disponibilização dos dados, como também reunir esses dados numa base única, que eram, além de ser fragmentados, eles eram de difícil acesso, mesmo dos institutos públicos estaduais e federais. Eles não davam acesso, mesmo sendo da universidade, eram institutos que eram muito fechados com essas informações, porque estava dentro de um processo mesmo da calamidade, da catástrofe, de como ela estava sendo explorada por questões políticas. E eu acho que essa rede de relações nos levou a outra rede de relações, que, como você falou, e estava ali na minha rede de parcerias, nós tínhamos contato com o Ministério Público, com a Associação de Vítimas, nós tínhamos contato com a assistência social, com a parte de educação ambiental, com o Instituto do INEA, eram parceiros que conversávamos o tempo todo, e eu sempre que possível, e a disponibilidade dos alunos, eu levava para que eles vissem que a gente não faz o trabalho sozinho. A gente precisa ter essa informação, precisa estar com a cabeça aberta para a informação, e que essa parceria é fundamental para a gente entender o papel do outro e nos colocar no papel do outro ali, porque muitas vezes, e aí no processo mesmo da catástrofe que você falou como memória, aí, nos deparamos com diversos cenários dentro do projeto. Primeiro porque a gente estava dentro de uma área, trabalhamos tanto na área urbana, quanto na área de expansão urbana, quanto na área rural do município, abarcando diferentes bacias e subbacias, com perfis diferentes de paisagem e com grupos de culturas diferentes que desenvolviam uma cultura diferente sobre essa paisagem. No primeiro grupo, que eu me lembro bem especificamente, nas primeiras visitas do centro urbano, onde teve maior perda de vidas e de patrimônio, que eram casas construídas na beira do rio, sobre o muro do rio, as pessoas conversavam muito com a gente,
eu falava para os alunos, vocês não vão propor nada, vocês vão escutar para saber como propor. E aí todos eles ficavam conversando com os moradores, teve alguns que estabeleceram até relações bem próximas com os moradores, e esses moradores falavam, olha, a gente não quer sair daqui. E eu sinceramente, eu não entendia por que como pessoa. Eu vi toda aquela catástrofe, pessoas mortas, isso, aquilo, pessoas que perderam a família inteira, e elas queriam continuar ali. Mas você quer morar aqui com todas essas lembranças? E elas falam assim, não, mas nós temos memórias anteriores a isso que nos fazem querer permanecer, porque isso é o meu lugar, esse é o meu lugar. E depois de um processo de conversa, de sensibilização, de apresentação de alternativas construídas junto com os moradores, um processo de sensibilização sobre aquele local, eles entenderam que seria numa construção coletiva para permanecer essa memória e não apagar o que aconteceu da catástrofe, mas ao mesmo tempo não permanecer com a cara que estava aquele lugar, que ficou completamente arrasado. Eles entendiam que a intervenção sobre aquele espaço, em manter ele livre, mas disponível para o uso coletivo, para que eles voltassem àquele lugar, para que tivessem suas memórias ativas ao momento em que avistassem alguns elementos que eram caros, assim, pessoal, eles entenderam que as proposições de espaços livres, de praças e parques naquela área seriam bem-vindas. Infelizmente, como eu falei, nesse processo todo, do início até o final da pesquisa, as comunidades foram desarticuladas, porque elas foram sofrendo processo de desapropriação, entraram em outras áreas, foram enviadas para outras áreas residenciais, e acabou que a solução encontrada no Estado, dentro do programa, foi apenas uma canalização de rio, uma estrutura de urbanização dura, pesada, de engenharia, e o projeto que a gente tinha conectado como um parque, uma conexão de uma unidade de conservação que tinha logo no limite imediato, virou um plantio estético de vegetação para cumprir a sua função de apresentar ao Estado que havia sido tratado aquele lugar. Então, assim, eram questões discutidas com um grupo interdisciplinar que eu fazia com que os alunos participassem de todo o processo, dessa visita, do pensamento, do planejar, de discutir ações, de voltar a campo. Então, acho que isso era interessante para a prática deles. E o contato com o morador, de entender que a memória podia estar presente para além do que deveria haver da catástrofe, mas em elementos que pudessem também tocar a eles como pessoas e que tivesse permanente ali, eu acho que foi interessante para os alunos participarem disso, e que está presente no projeto da área, esse projeto específico que eu mostrei, que os alunos apresentaram, participaram, foi numa área rural, já uma outra área que também foi muito afetada, em que teve todo um estudo de bacia hidrográfica, de planejamento, de construção da maquete, para entender a dinâmica, tanto da topografia, quanto a dinâmica hídrica, quanto a questão dos deslizamentos, movimento de massa. Eu queria que os alunos entendessem tudo isso, para ver quais são as escalas que, ao interromper com um lote, a construção dura de um lote, pode afetar toda uma grande escala, ou como manter ele como espaço livre, que não é ocupado, ele teria uma autonomia e um valor próprio que não é dado só pela intervenção da construção dentro do espaço livre. Eu acho que foi, pelo menos nesse ponto, eu acho que eu atingi meu objetivo com os alunos. Tinham professores da área de florestal que também faziam avaliações da paisagem, de introdução de vegetação. Eu acho que foi bem interessante. Em um slide, eu até mostrei o processo deles construindo a maquete. Só a maquete levou mais de 2 meses para ser executada, e os alunos sofrendo ali comigo, que, gente, vamos lá, todos voluntários, então foi bem interessante o processo como um todo. A Cristina está inscrita também. Gente, boa tarde. Primeiro queria agradecer a Flávia, né? A brilhante apresentação aí, a clareza, acho que foi bem legal, e a complementação dos alunos. E aí eu queria te perguntar o seguinte:
Eu te falei numa saída de uma reunião do TUR, que eu estava fazendo uma tradução do capítulo da Arte do Jardim do Lukács, que depois eu ia te passar, enfim, mas depois acabei não tendo oportunidade. E eu tenho me interessado por esse tema por conta de um projeto da FAPERJ, que a gente está analisando o aterro do Flamengo. E sempre preste muita atenção, né, às suas observações, participação, né, no tour e tudo que a gente conversa, né, sobre as disciplinas, integração, NDE. E aí eu queria ver, se você puder, né, se você poderia detalhar um pouquinho mais, quando você falou na apresentação que quando você chegou na UF, você encontrou uma estrutura com relação às disciplinas, né, voltadas para o paisagismo, e você está tentando dar o que você chamou de uma arejada, né, nessa abordagem. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, para quem ainda não foi seu aluno, enfim, para os professores também que estão, né, tomando contato com a sua abordagem, a sua pesquisa agora, tá? Eu agradeceria. Obrigada, Cristina. Eu brinco muito com os Jorges, professor Jorge Cricrino e Jorge Batista, que eu estou ali aprendendo muito com eles e estou tentando agregar um valor do que eu enxergo que pode ser a disciplina de paisagismo, porque eu tive uma formação específica na cadeira de paisagismo, que eu entendo que não sei, 80% dos professores que estão ali não tiveram, por uma relação de que o ensino de paisagismo só se torna obrigatório nas escolas de arquitetura e urbanismo no final da década de 80, começo de 90, mas ainda não é uma disciplina que consta em todas as universidades públicas do Brasil. Eu tento apresentar aos alunos um olhar sobre a questão de um paisagismo que ele tem um valor sobre o aspecto e o conceito de uma paisagem um pouco mais amplo. Não só o valor da intervenção no espaço livre, em que esteja mediando situações subordinadas a um projeto de arquitetura, um projeto de urbanismo, mas que ele tem um valor por si só, além do projeto urbano e do projeto de arquitetura. Tentar reconhecer esse valor, que não são só, digamos, pessoas humanas que habitam o espaço, aí eu posso falar, vou só fazer uma citação do Gilles Clément, que ele fala que o jardim planetário, então se eu tenho essa escala do jardim, que se submete a um lote, a uma arquitetura, na escala do planeta, ele não tem essa relação, ele tem uma relação própria de funcionamento, de processos e de uma intervenção, de uma cultura que deve ser mudada. Então é esse olhar sobre esse jardim que deve ser mudado. E eu acho que é isso que eu tento empregar na disciplina, é ver o valor do espaço livre por ele estar livre, não necessariamente submetido a dinâmicas e processos urbanos, não necessariamente está submetido a processos sociais e econômicos, mas entender que ele pode ter, inclusive, esses processos como articuladores e determinantes, mas que ele tem um valor por si só. Seja o valor que possa atuar numa drenagem, seja o valor que possa atuar num ecossistema vivo, de manter outras vidas que não são as humanas. Então, eu gostaria só que eles enxergassem as diversas possibilidades. Eu brinco muito com os alunos no primeiro dia de aula, que é um trabalho quase hercúleo estar dentro de uma faculdade de arquitetura e urbanismo, que o aluno leva 5 anos para se formar, em que eles têm uma disciplina de paisagismo de projeto, em que é um semestre dentro desses 5 anos dizendo para eles: não construa, esse espaço é livre, não coloque nada. E essa relação desse espaço livre, que não precisa ser construído, que não precisa ser preenchido com diversos elementos, que não precisa estar cheio, os alunos têm muita dificuldade. E dificuldade, principalmente, que eu vejo é quando eles chegam em projetos de maior escala, que aí pegam uma quadra, ou além de uma quadra para projetar, e eles ficam muito
presos à escala do lote, e que eles botam uma quadra, um programa feito, programa básico de espaço livre com destino ao lazer urbano, e eles chegam assim, professor, mas isso está vazio. Mas é para estar vazio. Eles falam, não pode, está vazio, eu tenho que botar alguma coisa, eu tenho que preencher. E aí eu queria que eles quebrassem um pouco esse olhar do que tem que preencher, porque eu acho que tem uma dinâmica própria, e essa paisagem pode também ser ocupada culturalmente por movimentos temporais, instantâneos, e eu acho que tem que deixar isso expresso dentro desse espaço livre potencial. Obrigadão, Flávia. André, fala agora. Eu vou pedir para o André. Eu vou apresentar o projeto, se ele conseguir. Oi, Flávia, só um minuto. Eu não sei se apareceu para vocês. Calma, está entrando. Ah, entrou. Então, esse aqui é basicamente só uma apresentação que a gente fez para o trabalho, né? Aí, no caso, eu peguei essa imagem aqui porque ela representa muito bem a fisiografia da paisagem ali, tem questão dos marcos da paisagem, do entorno, e é onde está localizado o terreno. Essa área aqui, ela pertence ao Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis e foi cedida pelo parque. E aí, no caso, o pessoal já tinha feito um levantamento. Eu já cheguei depois desse levantamento, né? Mas eles já fizeram um trabalho de pesquisa bem grande, mostrando o que tinha nesse entorno, o que são os pontos de atração nesse entorno. Tinha a fazenda, tinha o parque também natural, e também tinha outras áreas, como, se não me engano, aqui era a Associação de Moradores e também a área do Aras, se não me engano. A Luan, Gabi, se vocês quiserem comentar também, fica à vontade, beleza? Aí isso aqui foi uma planta cedida, em cima dessa planta a gente começou a trabalhar. Eu não lembro, mas eu creio que aqui não tinha uma topografia, a gente teve que fazer um levantamento provisório, porque também não tinha um levantamento topográfico na época. E aí, tanto pelas visitas de campo, mas tanto também pelo próprio Google, né, a gente começou também a fazer um pouco de levantamento daquela paisagem, do que eram os marcos da paisagem. E aqui foi, no caso, as reuniões, as oficinas da Flávia, eles fizeram todo esse tipo de levantamento. E eu achei interessante essas fotos aqui que a Flávia tinha mostrado também, que era um pouco do efeito da catástrofe de 2011, né? Em cima também de todo esse levantamento, também por uma questão muito didática, que é apresentar tanto nas escolas também, e foi apresentado também, foi apresentado também na UF, que foi uma oficina que a Flávia passou mostrando a construção, né? Chamou os alunos para ajudar na construção da maquete, e essa maquete também tinha toda a questão da hidrografia do local, e mostrando de forma didática como é que funcionava toda a hidrografia e o relevo também, a topografia, como isso influenciava em projeto, numa escala maior, da escala maior para o menor. E aqui foram alguns desenhos que a gente tinha feito também para fazer um pouco dos marcos, né? Marcar onde tinha os marcos principais da paisagem, o que a gente poderia estar aproveitando de ponto de visada para o parque, e algumas partes assim de projeto do processo projetual, quando a gente começou com a parte de análises bioclimáticas também, toda a parte de ventilação, insolação, aonde ficaria o zoneamento, da onde começaria. E aqui foi aquele croquis que eu falei da Flávia, né, onde ela pegou praticamente todo esse zoneamento que a gente tinha feito em cima das pesquisas e ela acabou fazendo uma síntese. Isso porque a gente demorou muito para fazer, na verdade, a gente estava batendo muito a cabeça e ela conseguiu resumir tudo num só momento. No final, assim, da pesquisa, assim, do projeto, a gente chegou nessa implantação de atividades, onde tinham áreas voltadas para a educação, áreas voltadas para o lazer, áreas voltadas diretamente para a comunidade. E como a Flávia tinha apresentado, que era uma questão em cima do desastre, em cima da dinâmica hídrica do espaço, a gente tentou pensar esse projeto em 3 níveis, né? O primeiro nível seria o nível de chegada da praça, que seria um nível
elevado, na verdade, no nível da rua, e depois ele ia acabando descendo. Eu não me lembro, eu não me recordo. Eu teria que perguntar, acho que o Aluan, o Gabi, até mesmo o Flávio, se você lembrar, eu não lembro se descia meio metro ou 1 metro, mas eu lembro que ele tinha um declive, e esse declive aqui, ele tinha uma função. Acho que era de meio metro, que era para, se por um acaso ocorresse mais uma vez uma chuva muito grande, essa área servia como um escoamento dessa água, tanto que tem as quadras, elas seriam como só para alocar essa água ou esse detrito que ia descer. Acho que tinha 30 centímetros ou um pouco mais. Ah, perfeito. Essa parte mais baixa aqui ficaria, igual o Aluan falou, que era para a questão de subir o nível da água, no caso, tanto para descer o nível da água do nível da rua, mas em cima, quando tivesse o rio estivesse subindo, ele tivesse toda essa área aqui para conseguir escoar a água e diminuir um pouco a velocidade, né, da água. Como o Aluan, a Gabi, eles tinham feito, até o pessoal que estava trabalhando anteriormente, eles já tinham feito um levantamento, tinham previsto uma implantação de uma ciclovia no espaço, ela colocou também essa ciclovia para entrar dentro da praça, e a gente usou isso como partido para o projeto. E aqui, eu lembro que o Aluan tinha feito uma pesquisa assim, bem interessante sobre a parte da vegetação, que ia tentar compor essa faixa marginal de proteção, que serviria como uma transição entre a praça e o parque natural que ficava aqui em cima. E aqui, por exemplo, os visitantes, eles não conseguiriam acessar diretamente o parque fisicamente, mas eles poderiam acessar visualmente através dos decks que a gente tinha proposto no projeto. Aqui nessa daqui a gente mostra um pouco dessa ideia, né, de como funcionaria essa questão dessa área mais baixa ela funcionar para o escoamento, para a diminuição da velocidade da água. E aqui embaixo 2 croquis que exemplificam a ideia, né? Seria praticamente trabalhar com um córrego que era bem baixo o nível, mas nesses momentos de uma chuva muito forte ele acabava crescendo. Ele podia tomar toda essa área de baixo aqui sem impedir, na verdade, o acesso das partes superiores, né, da praça. Aí, por último, a gente tinha feito um corte só para mostrar um pouco tanto o aspecto da paisagem e como ficaria. Essa declividade nem era tão grande assim, mas eu poderia aproveitar todo o nível da rua e o nível mais próximo do rio, né, do córrego. Bom, é isso. Luan, se quiser comentar, Flávio também. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o parque, ele estava... Quer dizer, essa área é uma área pública que fazia parte do parque, então tinha uma ligação muito forte com o entorno do parque, que também tem o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que fazia parte desse projeto. Estava todo integrado junto com isso que a gente pensou. A vegetação ela estava toda composta junto com essa grande área, porque é uma área bem grande que faz parte, que dá para ver naquela maquete, que é todo em torno o que foi pensado junto com o projeto em si. Mas é isso. Essa área aí, toda essa área de preto, que não dá para ver muito bem, mas toda essa área de preto, se eu não me engano, também determinava a área do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que era o terreno ao lado desse projeto aí. E assim, acho que dentro disso que a gente estava pensando, de tudo que a gente pensou, foi muito importante essa análise do que já existia ali para a gente compor tudo isso, porque a vegetação, a gente fez um estudo do que já existia, do que a gente conseguia propor, e o Manacá da Serra, que eu acho que tinha uma grande importância, ele deu todo uma visibilidade do que poderia ser feito. Então, a gente também tinha pensado, para além do parque, um espaço onde as pessoas poderiam visualizar, de acordo com a floração de cada espécie, cada maciço que a gente montaria, uma floração diferente para determinada época. Então, para além dessa área aí que nós tínhamos pensado, a gente também estava pensando o entorno, sabe? E aí acho que foi bem importante trabalhar tudo isso. Eu queria só ressaltar que toda a proposição, a partir do planejamento, das análises, toda a questão de enquadramento e selecionar as áreas as quais seriam trabalhadas, partiram dos alunos. Eu estava ali só orientando, mostrando para eles os caminhos possíveis.
Então, eu acho que isso é importante. Eles apresentaram tanto em jornada de iniciação científica, quando apresentaram esse projeto para o INEA, para o Ministério Público, para o prefeito. Eu não participava das apresentações, eu deixava eles apresentarem o projeto. Eles ficavam bem nervosos até, mas eu acho que era para eles terem essa experiência que eu acho que é válida dentro de uma formação do aluno e que é difícil a gente ter. É verdade, eu lembro até hoje, no dia que a gente apresentou acho que pro prefeito, nossa, foi bem nervoso, mas também a gente já estava muito apto, porque era tanto tempo pesquisando e tanto tempo debruçado sobre tudo isso que a gente estava pensando, que ficava bastante prazeroso explicar e mostrar o interesse de que tudo isso pudesse ir à frente, sabe? Então, era muito maneiro. E acho que também muito importante que aconteceu foi a parte da educação, porque ali tinha uma escola muito próxima, que aí foi trabalhado junto com a educação, pensar tudo isso. Foi ótimo. Clarissa queria falar. Ligar meu vídeo aqui para ver se dá certo. Tá todo mundo me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Sim. Sim? Tá bom, obrigada, gente. Sim. Obrigada, senhora. Então, gente, eu queria ressaltar, agradecer muito à Flávia, ao André, por essa apresentação tão interessante. Eu queria ressaltar, assim, o aspecto... Ih, gente, deu algum problema aqui. Eu acho que tem um microfone ligado. Do Wellington. Por favor. Se puder. Obrigada, desculpa. Ressaltar o aspecto, assim, tão completo desse trabalho, né? Que começa como um trabalho de pesquisa, que tem esse contato real aí, profundo, com a comunidade lá, né? Essa imersão, essa, vamos dizer assim, presença e parceria. Depois, então, todo toda essa pesquisa chegar até a ideia de um projeto, né? E verificar a qualidade desse projeto, né? A qualidade, inclusive gráfica, né? Eu sou professora de representação gráfica e eu, enfim, não posso não ver imagens de qualidade também. E aí, agora vocês estão falando nessa conversa com o prefeito. Então, ou seja, vai até, vamos dizer assim, a instituição, né, a esfera governamental, levar isso a uma negociação. Então, assim, eu queria dar os parabéns mesmo para vocês por essa experiência fantástica mesmo, acho fantástico, inclusive pela situação toda, né, por essa questão da catástrofe, que parece que atualmente ela nos persegue, né. Então, tem uma questão filosófica aí também por trás disso, que a Ana Carmen trouxe. E, então, assim, o que eu fiquei muito impressionada foi com essa multidimensionalidade do trabalho que vocês trouxeram aqui para a gente hoje. Queria dar os parabéns. E a minha pergunta seria, como ficou tudo isso? Se os moradores, como é que ficou essa coisa do projeto para os moradores, se eles chegaram a ver, e como é que ficou em relação ao governo, assim, se teve algum desdobramento. Mas mesmo que não tenha tido, porque a gente sabe como as coisas são, isso não tira nada da experiência de vocês. Eu também já vi outros trabalhos na escola que vão nesse sentido, né, que tentam de verdade influir no real, né, influir lá no mundo concreto. Eu acho que essa ideia da pesquisa, da extensão, e todo esse cuidado na formação do pesquisador, do profissional, que você mostrou aí, que a gente vê pela fala do Aluan, do André, e no chat, né, o restante da equipe, e esse carinho que a gente vê entre vocês, tudo isso eu acho que foi muito bonito. Obrigada mesmo, gente. Eu queria só falar uma coisa. A gente tinha pensado em 90 minutos, né, em manter um certo teto, até porque
Tipo assim, na verdade a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Mas, assim, para a gente manter não expandir também muito, porque tem esse aspecto de hoje ser feriado e também da gente ter que tentar limitar um pouco também as videoconferências em geral. Isso eu falo menos em relação a essa, que dá vontade de a gente ficar muito mais tempo, mas acho que em geral a gente precisa sempre tentar dar uma limitada nas nossas atividades remotas, né? Mas eu queria, na verdade, deixar todo mundo à vontade em relação a isso, agradecer novamente e abrir de novo a palavra. Eu não sei se alguém do DACA gostaria de falar um pouco. Na minha primeira fala, eu ia convidar o DACA, mas eu mesma acabei me enrolando com a minha própria fala e não convidei. Mas se o DACA quiser colocar alguma coisa, também seria bem-vindo. Obrigada, gente. Oi, gente, é a Laura aqui. Eu me inscrevi no chat para falar como DACA, mas não sei se tem alguém moderando o chat, então... Tem sim, eu só fiquei na dúvida se a Flávia fala primeiro ou você. Ah, tá, não, tudo bem, eu posso falar depois. Não, eu não sei qual seja a melhor. Depois eu Tá. já Eu achei maravilhosa essa iniciativa da escola de realizar seminários, porque eu acho muito importante que nos mantemos próximos nesse momento, mantendo todo o nosso assunto que envolve o universo da arquitetura e urbanismo aceso nesse momento, porque acredito que muitas pessoas estejam passando, também pelo que eu estou passando, de ficar, às vezes, um pouco desmotivada de procurar novos assuntos para estudar, de mergulhar em novas oportunidades. Então, essa é uma forma de manter a gente motivado, interessado, pesquisando sempre. O DACA está trazendo conteúdos maravilhosos no Instagram, a gente está tentando realizar um post por dia com diversos quadros, diversos assuntos. Hoje, um pouquinho de spoiler, a gente vai inaugurar um quadro que a gente vai expor trabalho de alunos, então, se vocês quiserem mandar os trabalhos de vocês, vai lá no Instagram do DACA, que vocês já vão saber como poder fazer isso. E a gente também quer trazer conteúdo dos professores para dentro do Instagram do DACA. São conteúdos diferentes desses seminários, seriam conteúdos diversos para além da cadeira do professor na faculdade. Então, se algum professor tiver algum interesse que não necessariamente aquele da aula que ele ministra, ele pode falar no nosso Instagram, é como se fosse uma válvula de escape para outros assuntos, outros interesses, que podem interessar a outras pessoas também. Então, ontem a gente realizou um post sobre influência muçulmana na arquitetura brasileira, e muitas pessoas comentando que adoram a arquitetura muçulmana, então, assim, já é um assunto que a gente vai querer aprofundar mais em breve. Então, a gente está sempre procurando essas novas referências. Eu acho que esses seminários vão cair muito bem nisso, porque se a gente quiser estender os seminários também para o Instagram, fazer um puxadinho assim, a gente pode. A gente também já... a professora Clarissa passou para a gente por e-mail a chamada para esse seminário, a gente divulgou no nosso Instagram, a gente vai continuar fazendo isso para todos os seminários, porque eu acredito que é muito importante a gente manter essa rede de afeto quente. Então, acho que é isso. Eu agradeço a todo mundo que participou e estou ansiosa para os próximos. Obrigada. Obrigada, Laura. Flávia. Quanto à sua pergunta sobre o projeto, a gente, no final da execução assim, do projeto em si, nós disponibilizamos ele para os moradores, para que eles, dentro do possível, pudessem brigar por ele, e continuamos brigando junto com eles para que o projeto fosse executado. Porém, como eu falei, nos 6 anos de pesquisa que estavam diretamente voltados para essa questão da análise de planejamento e ordenamento da paisagem, em 7 anos, foram 8 prefeitos diferentes. Um fugiu por questões de desvio de dinheiro, outro morreu 2 dias depois que assumiu, e foi mudando, o presidente da Câmara.
A gente também conversou para tentar articular a execução do projeto junto ao Ministério Público. O Ministério Público estava vendo contrapartidas de compensação ambiental para que o parque fosse executado, mas a promotoria que estava à frente do caso teve um problema de saúde, acabou virando uma pasta de um processo dentro lá dos arquivos, e realmente ele não foi para frente, e chegou um ponto assim que eu pensei, junto com o grupo que estava envolvido, com os professores, fizemos a nossa parte, fizemos o papel da extensão, atingimos a comunidade, mostramos o que é possível, mudamos uma cultura do olhar sobre a questão do projeto paisagístico, consegui agregar conhecimento para os alunos, então, assim, fiquei tranquila com isso, realmente teve valor mais pelo processo para a gente do que o projeto. Uma outra coisa também, junto à comunidade, que eu posso ressaltar, que com a área da catástrofe foi muito grave, assim, a dimensão do evento extremo, as pessoas realmente precisavam ser desapropriadas dos seus lugares, e com isso a comunidade perdeu força, perdeu os laços, perdeu o contato, e elas foram transferidas para outros locais da cidade. Então, as áreas desapropriadas, porque estavam dentro de um limite de risco grave, ali acabou perdendo as pessoas que brigavam por ele. Nesse momento, quer dizer, até antes da pandemia, em 2019, eu voltei à área afetada, embora esteja desapropriada pelo Estado e tenham sido derrubadas a maior parte das construções que restaram ali, ela já está sendo ocupada novamente por pessoas assim, sem acesso à moradia, e aí eu acho que a gente vai enfrentar um novo problema mais para frente, mas digamos que fizemos a nossa parte. Eu acho que foi uma experiência para todo mundo bem enriquecedora. Eu acho que ficamos por aqui. Eu queria lembrar que a apresentação vai estar disponível tanto no site do grupo de pesquisa ao qual eu participo, que é o do Paisagens Híbridas, quanto é disponível no site da escola. Eu acho que os professores que concordarem vão acabar colocando a apresentação lá, só temos que operacionalizar como vai ser isso. Agradecer a presença de todos, os alunos que participaram, tem aluno que eu devo ter esquecido de falar ali nos agradecimentos, porque foram vários alunos voluntários da UF, nem que seja 2 dias, 1 dia, ou quem passou pelo processo inteiro, eu queria agradecer. Maravilha. Obrigada, Flávia. Obrigada a equipe toda, a equipe. Acho que foi fantástico mesmo. E é isso aí, nossas lutas sempre continuam, né, Flávia? A gente continua lutando no nosso campo. Sempre. E é isso aí. Eu tenho certeza que um trabalho desse feito fica com os moradores. Eu sempre falo também em PO2, e falo para os alunos que as coisas que a gente faz nunca se perdem, né? Elas sempre agregam valor, e uma hora elas acabam voltando. Então, espero que mais adiante alguma coisa aconteça aí também. Mas parabéns muito grande aí para vocês, foi fantástico. E obrigada aí a todos pela presença. E semana que vem temos mais. Peraí, que eu já devia ter visto. Só um segundinho, que eu vou anunciar quem é o próximo. Se alguém tem com uma memória melhor que a minha. Leonardo. Professor Leonardo, mas a gente é dia 16, né? Isso. Ok. Gente, muito obrigada. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, mas se não, acho que a gente pode fechar por hoje. Tá ótimo, então. Super obrigada, um abraço, bom final de feriado. Obrigada. Tchau, pessoal. Desligando, então.